Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que hoje ela veio passar para a gente a palestra da noite. O tema de hoje, os dragões. Beth, amiga querida do meu coração, muito obrigado por estar presente aqui na live, pela Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Gratidão, amiga. Volte mais vezes. Deus te abençoe. Abençoe toda a sua família, abençoe todos vocês que estão inscritos, divulguem o nosso canal para espalhar o Evangelho, e muito obrigado pelo carinho de vocês. Então, você pode iniciar com uma prece, fazendo uma gentileza, e no final a vibração e a prece. Gratidão, amiga querida, um beijão no coração de todos vocês e da amiga Beth. Obrigado e é com você, amiga. Bom dia, amigos. Um beijão também no coração de todo mundo. É uma alegria estar aqui. Boa noite, né? Boa noite, amigos. Então, o nosso tema é muito interessante, os dragões. Mas antes, façamos uma prece ao mais alto, pedindo a Deus, a Jesus, ao Antônio, mentor do SEAC, aos nossos mentores, que nos abençoem nesses próximos momentos de aprendizado, e estamos extremamente agradecidos por todos esses esclarecimentos que a espiritualidade nos oferece para que possamos avançar na nossa jornada evolutiva. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Os dragões, que tema mais interessante que nos foi sugerido. Existe a lenda do dragão, né? Essa lenda surgiu lá, né, nos povos primitivos. É uma crença muito primitiva. O dragão significa poder, né? É o símbolo do poder. Então, o dragão lendário, mitológico, teria asas, cuspiria fogo pela boca, pelas narinas. A gente vê até nas animações aí do cinema, mas dragões existem. Quem são os dragões? Tem muitos livros sérios, idôneos, de grandes autores encarnados e espirituais, estudiosos desse assunto, que trazem os primeiros relatos sobre os dragões. Então, Ranieri escreveu pela inspiração de André Luiz, ele psicografou André Luiz o livro O Abismo. Roger Feraldi escreveu um livro chamado Erg, o Primeiro Planeta. Então, Erg seria um planeta que orbitaria entre Marte e Júpiter e ele explodiu. Por isso que hoje, entre Marte e Júpiter, não tem planeta. Existe um cinturão de asteroides. E os draconianos, ou reptilianos, ou dragões, guerrearam com os habitantes de Erg. E eles, depois, né, ao desencarnarem, vieram exilados para a Terra. Eram ou são os magos negros. E também para a Terra vieram, mais recentemente, a questão de 12 mil anos, os exilados de Capela. Edgar Armand, ele escreve o livro Os Exilados de Capela. Também tem a trilogia do Robson Pinheiro, que é Legião, Senhores da Escuridão e A Marca da Besta, que fala sobre os dragões. Tem dois outros livros de Roger Paranhos, Atlântida no Reino da Luz e Atlântida no Reino das Trevas, que fala sobre esse assunto. Emmanuel, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, fala sobre esse assunto no livro A Caminho da Luz. E aqui nós vamos trazer trechos tanto do livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, como do livro Os Dragões, né? Os Dragões. É um livro do Espírito Maria Modesto Cravo, e a
psicografia é de Vanderlei Soares de Oliveira. É um livro muito interessante, interessantíssimo. Vale muito a pena ler. E no Apocalipse também a gente tem um relato dos dragões. A gente lê lá no capítulo 12, versículos 3 a 4. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Essas 7 cabeças, esses 7 diademas, significam 7 cidades que existem no astral inferior, a essa cidade dos trevosos. E aí continua o João Evangelista no livro Apocalipse. A sua cauda, né, a cauda do dragão, levou após si a terceira parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então, são os espíritos, essa terceira parte do planeta, que escolheram os caminhos da maldade, né? Tudo evolui, tudo, né? Nós, todas as criaturas do universo todo, os mundos, as humanidades, o próprio universo, tudo evolui. Quando um planeta atinge um determinado estágio evolutivo, os espíritos que não acompanharam o progresso moral desse planeta são exilados para outros mundos mais primitivos, condizentes com o seu estágio de evolução. E com isso acontecem as migrações planetárias. Acontecem sempre, porque né, a evolução é constante, essas migrações são processos naturais e acontecem no universo todo. É igual o ir e o vir das comunidades terrestres. Então, grupos são transmigrados conforme as suas necessidades evolutivas. E os exilados de Capela, né, eles foram expulsos de Capela e foram degradados para a Terra. Quando eles reencarnaram ou ficaram no plano espiritual da Terra, eles se sentiam como répteis, por conta dessa condição de exílio. Então, eles vieram num planeta mais evoluído e vieram num planeta mais primitivo, que era a Terra, naquela época. Os capelinos vieram há 12 mil anos, mas os autores espirituais nos falam que habitantes de outros planetas já vinham sendo transmigrados para cá, né, desde há 15 mil anos. E esses exilados, simbolicamente, criaram as asas do poder e o fogo da crueldade. Então, eles assumiram no seu perispírito a aparência de dragão para manifestarem poder. Sabe? Eles estavam muito revoltados por terem sido colocados num planeta que é uma prisão. Para eles, o planeta Terra é uma prisão. E, além do que, o dragão é o mais poderoso réptil que já existiu na Terra, que já existiria, né, pelas lendas. E os dragões ou draconianos, no seu perispírito, né, são parecidos com esses dragões mitológicos que cospem fogo, que voam. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que levas, né, uma quantidade enorme, bilhões de criaturas rebeldes foram transmigradas de outros planetas para a Terra. Então, eles foram degradados desde há 15 mil anos, formaram extensas castas de rebelião e reencarnaram nos povos da Suméria, da Mesopotâmia, do Egito, da China, da Índia e também na antiga civilização greco-romana, porque eram espíritos de muito conhecimento, muita evolução intelectual. O que lhes faltava era a evolução moral. Então, eles formaram basicamente 2 grupos, o povo ariano e o povo judeu. Os arianos, segundo Emmanuel, defendem a raça pura, eles querem o domínio dos povos,
são amantes do poder, formam castas de muita arrogância nacionalista, ou seja, achando, né, que assim, a raça deles é a melhor de todas. E no caso dos judeus, eles são muito ligados à religião, conforme Emmanuel, e sentem-se donos da verdade. E eles têm, então, essa arrogância religiosa. Os dois grupos, arianos e judeus, há milênios disputam o poder. E eles estão adoecidos pela vaidade. Os arianos acreditam na força bélica e os judeus na força divina daquele Deus dos exércitos que privilegia um povo em detrimento do outro. E esses são os dragões, os exilados tanto da capela, de um planeta, né, que gira ao redor da estrela chamada Capela, como de outros planetas. Mas muitos já voltaram a seus mundos de origem, entre eles Capela, né? Porque então essa história de paraíso perdido vem dessa reminiscência desse mundo maravilhoso que era a Capela e foi chamado de Jardim do Éden. Então, quem são os dragões? Maria Modesto Cravo, né? No livro Os Dragões, de Vanderlei Soares de Oliveira. Ela diz, né, a Maria Modesto Cravo, ela foi uma médium de cura, foi a fundadora do Sanatório Espírita de Uberaba, no começo, viveu encarnada no começo do século XX. E agora ela trabalha no plano espiritual, no Hospital Esperança, e ela é que escreveu esse livro, né, Os Dragões. Então, ela fala, né, que os dragões são os capelinos que foram exilados para a Terra. Diz ela, eram répteis, mas podiam voar. Querem distinção em relação aos aborígenes da Terra, né? Aqueles que não foram exilados, que já eram primitivos, a população que era originária da Terra, ainda muito atrasada. Então, esses aborígenes eram considerados um atraso na evolução por parte dos capelinos. E eram fracassados, mas podiam destruir os exilados. E há 10 mil anos, esses dragões criaram a força militar da maldade na Terra, uma maldade organizada, de muita disciplina. E eles mesmos denominaram-se dragões. Então, é essa aparência perispiritual de dragões, porque eles conseguem manipular as energias. Por que escolher essa aparência? Para assustar. A imagem do dragão é um símbolo de poder e de força. E né, esse grupo, aqui formado há 10 mil anos, foi a mais antiga casta de poder formalizada no astral inferior do nosso planeta. Então, eles são os descendentes de ambos os troncos de exilados, tanto arianos como judeus. Então, esse grupo, os justiceiros, eles se chamavam dragões justiceiros. Eles fundaram a primeira cidade das maldades na psicosfera da Terra, que eles deram o nome de Cidade do Poder, que fica na psicosfera da Palestina, lá é que foi fundada. Mas que hoje essa Cidade do Poder se espalha na psicosfera de todo o nosso planeta. Fica na subcrosta da Terra, se estende nas regiões abissais da erraticidade, nas cavernas, no interior dos vulcões, formando as cidadelas draconianas, né, as cidadelas habitadas pelos dragões. E são seres muito inteligentes, conhecem as leis de Deus, sim, têm essa grande habilidade de manipular as energias, conhecem a psicologia da alma. Então, por isso, eles adquiriram a capacidade de dominar o inconsciente, né, das pessoas obsediadas. Eles são manipuladores de sentimentos. Mantêm uma simbiose com os
encarnados que lhe fazem sintonia. E muitos cientistas, muitas pessoas poderosas, muitos pseudo-sábios, são manipulados pelos dragões e nem desconfiam enquanto aqui encarnados. Mas esses espíritos trevosos, eles não ultrapassam os limites impostos pela providência divina, né? Tudo tem o porquê. A maldade que o planeta sofre é um resgate, porque o nosso mundo ainda é de provas e expiações. Mas é necessário que venha o escândalo mais ai daquele que promover o escândalo, né? Plantar e colher. E os dragões pensam que a terra lhes pertence. Eles têm técnicas eficazes de domínio mental até para reter escravos lá nessas cidades do plano espiritual, né, nas regiões inferiores. São muito avançados em tecnologia, eles são tenazes na busca dos seus ideais, né, de dominar a Terra, mas no fundo eles sabem que a Terra é governada pelo Cristo. Olha que interessante, a Maria Modesto Cravo, o espírito que psicografou os dragões, né? Ela diz que Jesus enfrentou Lúcifer no deserto por 40 dias e 41 noites. Isso está lá no Evangelho. E que essa batalha, de que os homens nem sequer imaginam entre Jesus e o Lúcifer, mudou o destino de toda a humanidade. Lúcifer é o dragão mor, é o chefão, né? Mas a Terra, pouco a pouco, avança, século a século, né? Progride em direção ao mundo de regeneração. Por isso que esses espíritos das trevas estão desesperados. Por isso que eles estão desesperados, combatendo Jesus, combatendo o bem. É um projeto, essa busca de domínio da Terra é um projeto de milênios. Mas as conquistas do século XX, então, houve muita conquista na área do conhecimento, nos avanços sociais, trouxe uma grande reação das trevas. E, além disso, muitos prisioneiros deles, né, dessas regiões, dessas cidadelas, reencarnaram, conseguiram ser resgatados pelos socorristas do bem e reencarnaram. Diz a Maria Modesto Cravo, reencarnaram como médiums, como dirigentes espíritas, como formadores de opinião coletiva, para os seus devidos resgates, porque a ficha kármica é longa. E isso vem ao encontro do que escreve Apocalipse, lá no Apocalipse, o João Evangelista. Esses espíritos ficaram séculos aprisionados nas regiões inferiores, mas foram soltos para nova oportunidade de redenção espiritual. E o Brasil tem essa missão de receber esses espíritos, né? A Maria Modesto fala, transplantando da Palestina para o Brasil a responsabilidade de se tornar um celeiro de fé raciocinada e libertadora. Jesus e sua pleiade trabalharam e trabalham para o bem de um extenso conjunto de almas falidas que têm em comum a atração para os ensinos do Evangelho. Então, esses espíritos falidos, libertos, né, dos dragões, estão educando a inteligência, mas ainda resta educar os sentimentos, os corações. Muitos perguntam, mas por que transferir tão grande missão, né, de regenerar, ajudar na regeneração do planeta para esses espíritos enfermos, decaídos, esses ex-prisioneiros? Eles são simpatizantes do Evangelho. E aí a Modesto responde, o reerguimento de tais corações é a prova mais eloquente do quanto a mensagem do Evangelho é capaz em favor do progresso da humanidade. A vitória desse grupo, né, que esse grupo são os espíritas que estão reencarnando para quitar suas dívidas, são espíritos muito endividados. Então, a vitória desse grupo confirma a eficácia do remédio.
que é o Evangelho, o remédio da regeneração moral. E Jesus também, diz a Maria Modesto, tomou cuidado de enviar espíritos muito evoluídos para auxiliarem a nossa condição de pobreza espiritual, para que não houvesse novamente um desvio da mensagem do Evangelho de Jesus. E Jesus trouxe o Evangelho há 2000 anos, mas nos séculos seguintes, os espíritos trevosos aprisionaram a mensagem de Jesus no dogmatismo, ou seja, a igreja impunha as suas crenças, não era permitido questionar, raciocinar, só aceitar. Aprisionaram a mensagem de Jesus na formalidade, então, nos rituais, nos cultos, e aí surgiu a Idade das Trevas, que é a Idade Média, né? Começou com o declínio do Império Romano, foi uma fase de 1000 anos de escuridão que dominou a cultura, e os espíritos trevosos, ao longo desse tempo, construíram o maior cárcere, né, que existe na história da humanidade, que fica na psicosfera da Europa. Lá, né, assim, lá, então, eles faziam todo o possível nesses 1000 anos para que os espíritos aprisionados, espíritos culpados, reencarnassem. Só que após esses 1000 anos, eles foram sendo resgatados e foram reencarnando. Porque esse Vale do Poder é um local de escravização sem precedentes. O próprio Dante Alighieri, famoso escritor italiano do século XIII, durante o sono, ele se emancipava conscientemente. Então, o seu espírito ia para as regiões inferiores e ele mapeou o inferno. No seu livro A Divina Comédia, ele fala do inferno, do purgatório e do paraíso, que ele visitou. Ele descreve essas regiões do plano espiritual. Então, ao longo dos séculos, né, desde a Idade Média, os dragões planejaram muitas maldades. As cruzadas foram expedições militares organizadas pela Igreja Católica entre os séculos XI e XIII, lá no Oriente Médio, com o objetivo de conquistar a Terra Santa, a Palestina e Jerusalém. Depois, fundaram a Inquisição, o Santo Ofício, o Tribunal da Igreja Católica, para julgar os crimes de heresia. A Inquisição durou do século XII ao século XVIII. Tanta gente foi morta na fogueira. Também foram os trevosos que planejaram a noite de São Bartolomeu, em que os reis da França, católicos, massacraram os protestantes. Foi a terrível noite do dia 24 de agosto de 1572. Foi uma carnificina de milhares, né, de pessoas. E no século XX, as duas grandes guerras mundiais também foram promovidas pelos dragões. Aí também a gente se pergunta, por que Deus permite tanta maldade? Os nossos pensamentos, os nossos atos formam a psicosfera. Nós ainda estamos no estágio de evolução moral pequena. E essa psicosfera da humanidade forma uma nuvem densa em torno do planeta Terra. As guerras são saneamentos psíquicos coletivos. A Maria Modesto escreve: a guerra é a indigestão da humanidade que necessita se livrar do mal-estar pelo vômito da maldade. É tanta maldade acumulada na nossa psicosfera, né, por conta do baixo teor dos pensamentos, que é preciso esse saneamento. Porque a Terra é um centro corretivo de espíritos rebeldes, e o grupo dos dragões, eles são responsáveis pelos episódios mais sangrentos que aconteceram na história da humanidade. No entanto, eles sabem que resta pouco tempo na Terra, eles pressentem um novo êxodo, né, para um outro planeta, eles estão pressentindo que eles vão ser expulsos daqui. Jesus disse que
Só os mansos que herdarão a terra. Eles não são nada mansos, eles são bélicos. Por isso eles tentam adiar o, a, a, assim, a chegada, né, do mundo de regeneração do nosso planeta. Espalham maldade para tudo quanto é lugar, o quanto podem. Eles penetram nas organizações religiosas, nos gabinetes políticos, fazem um planejamento minucioso, tentam a todo custo deter a marcha do progresso. É verdade que, ao longo de todos esses séculos, muitos dragões se regeneraram. Tem o livro A Jornada dos Anjos, fantástico. Na verdade, é uma trilogia, e conta a história desses capelinos, né, de suas várias encarnações, e que alguns até voltaram para a capela porque conquistaram a evolução moral necessária. Outros ainda insistem no mal. Mas Jesus, né, diante de tantas atrocidades, já programava um novo tempo, sempre programou, né, a história da Terra. Então, surgiu, depois da Idade Média, a Renascença, a Reforma, o Iluminismo, a extinção do teocentrismo, né, de uma forma geral. Esses foram alguns dos movimentos culturais e políticos que anejaram o ambiente sufocante da Idade Média, aquela psicosfera pesada, né? Esse ambiente dominado pelos dragões. No século XIX, então, surgiu o espiritismo e também o desenvolvimento das ciências rumo a uma era nova. Então, Jesus planejou a reencarnação de um missionário, diz a Maria Modesta Cravo, que seria a sentinela do espiritismo, um exemplo vivo de proposta cristã, Chico Xavier. Então, olha, né? Quanto amparo do mais alto, quanto amparo do nosso governador sublime. E os dragões, muitos estão encarnados, outros estão desencarnados, continuam querendo destruir a humanidade. A estratégia deles é impedir que o homem evolua do estágio de instinto exacerbado para o estágio de razão. Então, eles fazem de tudo para que a humanidade, né, permaneça nessas paixões exacerbadas, nesses instintos animalizados, nas sensações dos cinco sentidos, em vez de transcenderem a matéria. Então, as sensações dos cinco sentidos é buscar as gratificações imediatas, gozar os prazeres materiais, fruir todos os interesses pessoais, não importa, né, a que preço, prejudicando quem for. Então, nós estamos nesse instante delicado. No entanto, embaixadores de Jesus estão agindo no bem, olha. Então, século XIX, o Espiritismo, século XX, Chico Xavier, aqui conosco. Existe toda uma retaguarda de espíritos missionários que estão de prontidão. A Maria Modesto fala, nos últimos 30 anos, eles estão de prontidão para ajudar no avanço do nosso planeta. E não só nesses últimos 30 anos, eles estão mais vigilantes, mas nos últimos 500 anos da história da humanidade, né, houve muitas intervenções do mais alto na preparação dos caminhos da regeneração. Como a gente viu, né, as reformas, o iluminismo, a renascença. Então, esses últimos 500 anos do planeta foram a fase de escoadouro desse psiquismo pesado, de transformação, né, de trevas para a luz. É como se houvesse uma grande infecção no ecossistema da Terra, e essa infecção que está no plano espiritual é drenado para a matéria, com um renascimento em massa de espíritos trevosos, para que tenham uma última oportunidade de se redimirem. Mas os dragões também são filhos de Deus. Eles estão momentaneamente transviados do bom caminho. Quem sabe nós também
não fomos dragões, né? Provavelmente, se nós não viemos de Capela ou de outro planeta porque falimos, a gente não sabe, né? A Maria Modesto fala: os dragões são a nossa família pelos elos do coração. São filhos transviados que mendigam amor incondicional. Os chamados vales da maldade são extensões da família terrena, a parcela mais adoecida da humanidade. Em tese, representam o lado mais frágil de todos nós. Então, né, o plano espiritual é uma continuidade do plano terreno, são extensões, né? E esses espíritos que lá se encontram precisam da nossa prece, do nosso socorro. Nos centros espíritas existem os trabalhos de desobsessão, em que muitos são trazidos, esclarecidos e reencaminhados para colônias socorristas. E a melhoria do nosso planeta depende dessa imensa tarefa, porque o mundo físico e o mundo espiritual influenciam-se mutuamente. Modesto fala: não existirá regeneração sem a renovação desse submundo astral no qual estão plantadas as raízes da maldade. O Espírito Verdade, nas obras da codificação, nos orienta para amarmos. Ele diz: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, é necessário conhecer e estudar as leis divinas e a nós mesmos, o nosso psiquismo, e também essas diversas dimensões vibratórias que existem, né, na erraticidade. André Luiz, no primeiro capítulo do livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, logo de cara já fala do umbral. Ele foi para o umbral, um lugar terrível de sofrimento. No livro Missionários da Luz, ele escreve que legiões das trevas afrontam o próprio Jesus, organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas, e ai daqueles que se transformam em seus companheiros, que são cúmplices, né? Se transformam, esses que caem nas garras dos dragões, em escravos sofredores, né? Desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras, né? Eles são levados para o cativeiro, que pode durar muito tempo. Então, o André Luiz, no livro Missionários da Luz, fala que nessas regiões trevosas existem hierarquias, existem líderes lá, quem comanda, os que comandam são gênios do mal, e existe até um crime organizado, igual aqui na Terra, como a máfia, o PCC. No outro livro de André Luiz, o Libertação, André Luiz escreve: os dragões são seres que há milênios encontram-se no caminho do mal, são inteligentes e usam do livre-arbítrio para permanecerem contra Deus e a lei de amor trazida por Jesus Cristo. Mas não são demônios eternos, porque eles também evoluem. Não existe, né? Uma criatura criada eternamente para o mal. Tudo evolui, todos evoluem. E até mesmo o mal serve para o bem, porque a Terra é um planeta de provas e expiações. A dor que experimentamos são oportunidades de superação e de resgate. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz também fala dessas regiões trevosas. E Maria Modesto Cravo, então, finaliza dizendo: conhecer mecanismos não revelados sobre a ação dos opositores da verdade, né? Como que agem os dragões, é, no mínimo, uma obrigação de quem pretende consolidar o bem em sua vida. Como disse o Espírito da Verdade: espíritas, instruí-vos, espíritas, amai-vos. E ela diz: há uma parte de nós em cada um dos dragões, há uma parte deles em cada um de nós.
porque todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, todos fomos criados simples e ignorantes, todos passamos pela fieira da maldade, todos estamos a caminho, né, da perfeição. Essa é a nossa destinação, sermos um dia espíritos puros. Quanto tempo vai demorar depende da escolha de cada um de nós. Então, passamos uma vibração ao nosso planeta, ao mundo material, a todos que aqui habitam, aqueles que estão servindo a Jesus, aqueles que estão servindo às trevas. Passamos uma vibração também ao plano espiritual, aos nossos anjos, aos nossos mentores, em agradecimento pelo tanto que eles nos socorrem, mas vibremos também por aqueles espíritos que ainda estão escolhendo o caminho errado, o caminho da violência, das guerras, da destruição. Senhor, abençoa o nosso planeta, que esse momento de provas e expiações possa ser amenizado, que possamos nos devotar ao bem, abrir nossas consciências, entender quais são as nossas responsabilidades na melhoria de nós mesmos e na melhoria do nosso planeta. Vibramos por todos os trabalhadores, por todos os encarcerados, por todos os sofredores. Vibramos por nós, por nossos familiares. Que assim seja. E pedimos a Deus que nos abençoe, dando-lhe graças, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz, essa paz que tanto ansiamos, essa paz de um mundo de regeneração. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Amigos queridos, muito obrigada